Hoje, 9 de julho de 2025. 9 não, 10, né? 9 foi ontem foi feriado, não é nacional. O feriado que não foi nacional, né? É um feriado paulistano. E é isso aí. E o que tem se comemorar nesse feriado, né? Muita gente tem um feriado, mas não sabe a causa do feriado, né? Da história por trás do feriado. E essa história de 9 de julho aí, da Revolução Constitucionalista de 1932, né? Onde houve manifestações contra o governo provisório de Getúlio Vargas. E esse governo provisório, o pessoal queria o povo paulistano queria uma constituição, né? E Getúlio Vargas entrou no governo sem eleições, né? De forma direta, né? Sem eleições. O povo não aceitou esse detalhe aí do governo, né? De ser um governo provisório e não querer fazer uma Constituição, né? Para ter eleições diretas. E aí o que aconteceu? O povo paulistano começou a se fazer suas manifestações, seus manifestos, né? Seus piquetes, e tudo isso aí levou aos movimentos, né? Que ficaram mais fortes quando 5 pessoas morreram em confronto, né, que era a revolução de luta armada, e o povo morreram 5 pessoas, né, entre eles 4 estudantes, né, que se deu nome ao movimento MMDC. E o MMDC, devido a esses 4 jovens, que seria o Malagaia, o Martins, o Drauzio e o Camargo. Esses aí foram os 4 jovens, né? O nome dos 4 jovens, que ficou MMDC, que se tornou símbolo, né? Do movimento revolucionário, né? Revolucionário da história do país, né? E eles entraram para a história, né? Os 4 jovens. Aliás, são 5, né? São 5 pessoas. Entre essas pessoas estava o Alvarenga, né? O Alvarenga também, que não morreu diretamente acho que não colocaram o nome dele também no movimento, porque ele morreu em agosto, né? 3 meses depois do movimento. E essa revolução aí durou 3 meses, né? E esse jovem aí, Alvarenga, morreu 3 meses depois, né? Aí por isso que acho que não colocaram o nome dele também na história, né? Tá na história, mas não tá junto com o movimento, que é o MMDC. E esse MMDC aí, existe
quatro ruas com o nome de cada um, né? Existe o Maragaia, que é nome de rua, né? E o Martins, né? Rua Martins, e tem a Rua Drauzio e tem a Rua Camargo. E essas ruas são todas, a maioria delas, tudo no Butantã. E o Alvarenga também, que é a Rua Alvarenga, né? Que também fica no Butantã. Não sei se devido a ele ser estudante e alguém estudava na Universidade de São Paulo, aí provavelmente deve ter colocado o nome dele nas ruas próximas à cidade universitária, né? Que seria no Butantã. Ou não sei se alguns deles moravam por lá também, né? Eu só sei que teve esse movimento aí que com a morte dessas 5 pessoas, né? Os 4 jovens mais o outro, o movimento se fortaleceu, né? E fizeram aquela caminhada para o Rio de Janeiro, né? Porque a sede do governo na época de 32 não era em Brasília, era no Rio de Janeiro. Então lá era onde ficava o presidente. E dessa revolução, milhares de pessoas morreram. E é isso aí. E a Avenida 23 de Maio, onde entra nessa história também? A Avenida 23 de Maio foi o dia em que houve o manifesto, né? A manifestação dos paulistanos, né? Houve a manifestação dos paulistanos no dia 23 de maio, que foi convocado, e que foi justamente no dia que eles entraram em confronto com a polícia do governo federal e houve essas 3 mortes. E o Alvarenga também estava nesse dia também, morreu depois. Aí devido a isso, acho que não colocaram o nome dele também no MMDC, que seria MMDA, né? Juntando os 5. Mas aí ele ganhou o nome da rua também. Ele ganhou o nome da rua que ficou. Colocaram o nome da rua também de Alvarenga, né? A Rua Alvarenga. Que também lá no Butantã, né? Em frente à Universidade de São Paulo, na USP. Né? Você vai para a USP, você tem obrigatoriamente que passar pela Rua Alvarenga. E a Rua Camargo, a Rua Drauzio, a Rua Martins, é tudo ruas que chegam perto de lá, né? Tudo rua perto de lá, tudo no bairro do Instituto Butantã. E aqui, encerrando aí um pouco da Revolução de 32 porque o feriado de 9 de julho, que é o feriado 9 de julho. Agora nós vamos falar aqui do santuário do Padre Antônio Maria. Aqui é a entrada do santuário, ó, está até aberto. Hoje é semana, né? Quarta-feira. Então é aberto ao público. E o Padre Zezinho, Zezinho, ele é chamado Padre Zezinho, mas é por causa que é José Antônio Maria, né? O nome dele, José Antônio Maria. Mas é conhecido como o Padre Zezinho ou o Padre Antônio Maria, somente. E ele fundou esse santuário, né? É um lugar gostoso de você estar, porque é muito muito gostoso estar aí, né? Para você quer ir à missa, quer refletir, tem uma capelinha lá muito bonita dentro do santuário, né? E você pode ir durante a semana e exercitar a sua fé.
pode exercer a sua fé, que é exercer sua fé no santuário. Ou não simplesmente visitar lá, que é um lugar muito gostoso, você fica renovado em ver em ir assistir a missa. Geralmente tem padres lá, né? É muito bom lá. E é isso aí. Então, falei aí um pouco aí da, da Revolução de 32, né? Quem ver aí o vídeo aí vai ter um pouco o entendimento, né, da história de São Paulo, né? E não é feriado nacional, acho que ninguém interessa por ser uma história revolucionária, né? Eu acho que ninguém quer acender no povo a vontade de expressão, né? De levar ao grande público esse conhecimento, né? Que o povo deveria se organizar mesmo, o povo deveria fazer com que os políticos entendam que o povo é supremo, né? Não supremo é supremo, né? Igual estou vendo hoje em dia aí, que os ministros lá que ditam as regras do jogo, né? Eles que ditam o que o povo deve fazer, o que é constitucional na leitura deles, o que não é, né? Aí você vê aquelas várias polêmicas aí de juiz que ele é vítima, ao mesmo tempo ele é delegado, ele é juiz, ele é tudo, né? Ele não é uma pessoa só, ele faz tudo. Então ele pode fazer mandato de apreensão na casa das pessoas sem o poder, sem o conhecimento do poder judiciário, né? Sem o poder da AGU, um monte de coisa lá que eles fazem, ilegalidade, e o povo está aceitando isso aí como sendo normal e não é, né? Tem vários, não por ser pessoas do Bolsonaro, mas tem muita gente presa, e é engraçado que do PT não tem ninguém, né? Só o pessoal que apoia o Bolsonaro ou que é do partido dele é que são os que eles pegam mais no pé, né? Prende, tem até general preso, né? E o exército deixa acontecer isso aí, né? Então o exército também é comprado, o exército brasileiro. Acho que o cara, ninguém tem orgulho nenhum em ter um exército desse, porque não serve de nada. Esse exército serve pra quê? O exército naquele 8 de... é 12 ou é 8, sei lá, de quando o Lula assumiu, 2020, acho que é 2022, né? Aí teve os caras queriam invadir Brasília, um negócio assim, fazer manifestação, né? E os caras que tinha um coronel lá que abriu, deu água para os manifestantes, conversou com os manifestantes, deixou abrir as portas lá para os manifestantes quebrar os negócios lá. Não o pessoal do Bolsonaro, né? Mas abriram lá e os caras fizeram a culpa tudo para cima do Bolsonaro. Até hoje rola essas ideias aí de que o Bolsonaro tem alguma coisa a ver com isso, né? Eles querem chegar no Bolsonaro, mas não conseguem, né? Então o Brasil tá essa desordem aí jurídica, né?
jurisdição já não existe tanto, não tem tanta, não tem mais decisão judiciária, né? Os caras querem que cumpra, mas existe a Polícia Federal que cumpre ordem legal, né? Tá na Constituição, né, que diz que ordem ilegais ninguém cumpre, né? E tá cheio de ordens ilegais lá e a polícia cumprindo, né? Tá cheio de ordens ilegais lá e a polícia tá cumprindo. Entendeu? Então é isso aí. A história de São Paulo contada, né? A Revolução Constitucionalista de 1932, né? De Getúlio Vargas.